E aí, pessoal, começando mais um Bentô, eu sou o Jack. Eu sou a Amor e essa é a Tatiana! Maravilhosa! Essa é a Tati do Anime Crazes. Vocês já viram ela várias vezes por aqui. Sim. Ela mora Vão aqui ver também. ainda, ela mora aqui, vai morar conosco. Eu moro no sótão, quer dizer, sótão. no sótão. Se apresenta para as pessoas. Gente, eu sou a Tati, eu faço parte de 2 podcasts de anime e mangá, o Anime Crazes e o Otaminas. E no Anime Crazes eu tenho um quadro que fala sobre animes que dão quentinho no coração, que é o Chá da Tati. Então, né, aqui estou eu para restaurar a fé da humanidade com vocês. Exatamente. Nada melhor do que Tati pra participar desse nosso papo de senhorinha, pra tentar resgatar, ver que tem muito menino bom por aí fazendo Exatamente. coisa E o seu podcast realmente resume o que é trazer a esperança de volta. Então ouça o podcast da Tati e bora pro vídeo. Tão difícil esse negócio de restaurar a humanidade depois de tanto caos que a gente passou nesses últimos anos, né? Caos político, caos sanitário, caos psicológico, caos de todas as formas. E, obviamente, nós, otakus, fomos o quê? Resgatar algum tipo de esperança nas coisas que a gente tanto gosta, que são os animes, que são os mangás, que são realmente a última gota de esperança pra gente não surtar no nosso dia a dia. Exatamente. Muitas pessoas comentaram comigo que até voltaram a assistir mais anime e mangá nesse período. Aqui, ó, um exemplo. Porque, realmente, outra situação de vida e buscando esse conforto em algum lugar que é familiar pra gente de alguma forma, né? Então, a gente chamou a Tati aqui pra falar um pouquinho e eu vou pedir pra ela começar, então. Já jogou na Tati. Eu acho que assim, uma coisa interessante da gente falar também é que muitas das vezes a gente vai pra ou comfy food ou comfy content, né? Comfy de confortável, porque a gente vai pra esse tipo de conteúdo ou tipos de experiência justamente para trazer esse quentinho no coração e para relembrar a gente às vezes de épocas que eram, né, épocas mais tranquilas da nossa vida. Então assim, nós 3, né, que somos otakus desde que a gente era criança, né? A gente traz com essa vivência, né, de tantos anos sendo otakus, quando a gente assiste o anime, dependendo da vibe do anime também, né? Esse anime lembra, né, uma época que era uma época mais tranquila, que a gente, né, podia ser feliz sem sentir culpa. Então, assim, eu passei, né, por essa fase tive um burnout aí no meio da pandemia, me desconectei de anime e mangá e acabei encontrando de volta em anime e mangá uma chance, né, de sentir esse quentinho de novo e voltar a assistir anime. Então, eu sou muito grata. E no meio desse seu processo aí de voltar, de resgatar os animes, como a gente também faz, qual foi o que mexeu com você aí, que você vai recomendar pra galera também ficar confortável? Olha, acho que assim, o anime que mais mexeu comigo nessa volta aí, dessa saída de um burnout, foi o Let's Make a Mug 2, que tem a primeira temporada e a segunda temporada. É um anime que fala sobre meninas num clube de cerâmica, que assim, a gente tá acostumado a ver clubes, né, nos animes, mas assim, eu não tinha visto até o momento um clube tão específico assim de artesanato voltado pra cerâmica. E é muito legal porque o anime ele conta não só a história das protagonistas, mas eu digo quase como se fossem 2 shows em um. Porque tem o primeiro episódio do anime e logo depois do primeiro episódio tem o 1.2, o episódio 1.2. Esse 1.2 são as dubladoras, né, das 4 protagonistas andando, né, pela cidade, que é uma cidade que é o foco de cerâmica no Japão. E elas vão mostrando vários pontos turísticos. Cara, é muito fofinho. Você sente que você tá, tipo, passeando e viajando junto com elas. Ainda mais nessa época que, tipo, não dá, né, pra gente fazer tantas viagens assim. Então esse realmente me salvou. Eu embarquei assim e foi o que me trouxe de volta pra assistir anime. Sim, e foi o primeiro podcast que você gravou também, né? Temático. Foi o primeiro Chá da Tati. E aí eu falo, né, sobre essa minha relação com o artesanato, com realmente ter uma vida mais slow, de você respeitar os processos. A cerâmica, você tem que respeitar os processos da cerâmica e aí com isso você também respeita os seus processos, porque a cerâmica depende de pausa, depende, né, que ela fique um tempo descansando. Então, assim, é bom também pra gente prestar atenção, né, nos nossos próprios processos. Sim, e eu acho que isso também junta com outra coisa que muitas pessoas voltaram ou começaram a fazer durante todo esse período, que é artesanato ou artes no geral, estudar esse tipo de coisa, né? E o Jack... já vai me jogar o gancho? Vai jogar pra ti. Eu ia estar ouvindo a Tati falar de processos e falar de arte e tal. Acho que eu e metade desse país que parou pra assistir anime também foi abraçado por Blue Period. Não sei Sim. como foi pra vocês isso, mas pra mim foi extremamente surpreendente. Eu tava de boa, tava cansado de assistir The Office.
Tava sendo a minha série confortável pra evitar qualquer tipo de burnout. Não sei se foi uma boa ideia. E eu caí no Blue Period. Cara, é maravilhoso. É a história de um colégio, as pessoas se preparando aí pra o que elas vão prestar no vestibular, o que elas vão estudar. E tem um moleque muito dedicado, muito focado, só que em outras coisas. Ele nem entendia a arte como uma possibilidade. E ele começa a se relacionar com esses processos de arte, começa a se relacionar com o que é aquilo pra ele, o que ele tá fazendo da vida, ao que ele tá dedicando o tempo dele, afinal de contas. Ele tá estudando pra uma coisa que ele nem quer tanto fazer, a família dele não tem condição financeira, ele nunca pensou que a arte pudesse ser essa possibilidade, e ele vai se permitindo. Então a gente acompanhando o processo dele de se permitir praticar arte, de entender que a arte pode fazer parte da vida dele, e de que isso é um caminho que ele pode seguir também. Particularmente esse anime me pegou muito forte, porque também cursei arte, também tenho similaridades com esse personagem em vários aspectos. Me pegou muitas referências também, o fato de chamar Blue Period, me vem muito o lance da fase azul do Picasso, coisa que me interessa bastante, que eu gostaria inclusive de trazer um vídeo aqui só sobre esse anime. Se vocês quiserem saber um pouco mais, se vocês quiserem que a gente faça esse vídeo aqui, comenta aí que eu me empolgo. Não quero nem falar muito sobre isso, mas a real é que esse lance de entendimento de processo, como a Tati falou, não só da arte, mas os próprios processos também, o quanto você está dedicando o seu tempo nesses momentos de pandemia, acho que foi uma coisa que rolou muito por aqui, assim, também. Será que eu tô aproveitando meu tempo de um jeito ok? Será que eu tô surtando por umas coisas que não tem nada a ver? Será que eu tô fazendo o que eu deveria fazer? Então, enfim, esse anime bateu nesse lugar, assim, de preenchimento de quem sou eu e o que eu posso fazer com o meu tempo. Fazendo uma conexão com esse tema, né, de descoberta e de aprendizado sobre quem a gente quer ser, o que a gente quer fazer da vida, qual é o nosso propósito. Ah, meu Deus! Agora eu vou indicar um mangá, que é a Ono Flag, que saiu ano passado pela Panini. É um mangá sobre justamente jovens no último ano do ensino médio, né? E eles estão aprendendo a se relacionar entre eles. Então, tem vários questionamentos sobre relacionamentos românticos mesmo, e sobre amizade, sobre identidade. E é uma obra que inclui, né, um debate também de orientação sexual dos personagens, dos principais, e de como eles se entendem e como eles entendem uns aos outros. E é bem interessante a gente ver tudo bem sutil, delicado. Não é uma coisa que fica escancarada, assim. Você vai lendo o mangá e você vai conhecendo junto com os personagens e aprendendo junto com eles. Mas eles vão se descobrindo, e foi realmente um mangá conforto, assim, porque dá pra gente se identificar muito, não só com a gente nesse período escolar, né? Não só quem tá nesse período escolar, mas quem passou por ele também, e também quem tá questionando porque a gente nunca deixa de tentar entender a nós mesmos, né? A gente tá sempre nesse momento de descoberta. Todo dia a gente descobre algo novo sobre o mundo e sobre a gente. Então é uma obra que acompanha, assim, o crescimento desses jovens, e que é muito inspiradora, e que na nossa época não tinha tanto ou tão bem trabalhado quanto. Exato. Dá pra perceber um avanço no trabalho desse tema nas obras japonesas, que já trataram disso há muitos anos atrás, que tem isso como tema recorrente. Então eu recomendo bastante esse mangá. Nossa, é até legal ver isso, né? Tipo, esse lance de você ter uma referência, de você se entender que aquilo que você sente, aquilo que você é, tem um nome. Você pode buscar uma validação entre os seus ali. Você falou, não, acho que quando eu era mais novo e tava me descobrindo assim também, sexualmente, o que eu era, onde eu me colocava, não tinha tanta referência mesmo. Tinha o quê? Gravitation. Você vai se basear por isso pra se relacionar, Loveless. É meio distante, assim. Então a gente fantasiava com outras coisas, buscava inspiração e trocava ideia, mas de um lugar muito mais raso do que essas obras propõem agora, né? Muito legal. Eu já fiquei aqui, você falando, foi me dando a sensação de... Te impresso depois. Eu quero mesmo. Parece euforia no mangá. Tá falando de euforia aqui agora, meu Deus. E eu acho legal a gente perceber esse desenvolvimento nas obras que a gente acompanhava, das obras que a gente acompanha hoje, e não só de novos autores ou autores que eram inspirados por essas obras antes e trabalharam esse tema hoje como profissionais e antes como fãs, mas de autores também que cresceram, né, e se desenvolveram nesse período e cometeram erros no passado de abordagem e hoje conseguem atualizar essas abordagens. Então eu acho legal nos dias de hoje também a gente não buscar obras perfeitas, né? Por mais que a gente esteja num momento que a gente busque coisas de conforto, também não buscar obras que sejam perfeitas, absolutas, porque nós todos somos seres humanos e todo mundo está no seu próprio processo de aprendizado. E eu acho que a gente ser mais generoso com os outros também, que produzem conteúdo, que produzem esse trabalho, é legal.
E eu digo isso porque o Twitter tá um inferno. Não é? Mas, pô, Tá acho que isso, difícil o Twitter. acho que você falando sobre isso me vem muito a ideia da gente ressignificar o artista também. Sim. Entender o processo, entender que ele tá colocando muito dele ali também, não é só uma história, isso Sim. reflete o que ele tá passando, o que ele tá vivendo, e O que isso ele vale pensa, o que ele gosta. pra todo mundo que produz alguma coisa, né? Tá todo mundo colocando algo teu, todo mundo tem uma história antes de sentar na frente de uma câmera, enfim, todo mundo tem processos muito específicos e acho que vale ser generoso. É um jeito de você ser generoso com você também. Sim, Entendendo que, pô, tá tudo bem errar, sim. é nóis, tá E ligado? ó, eu vou pular a fila Tá, manda ver, vai na fé. pra pegar o gancho. Porque, falando sobre esses processos também, tem 2 obras específicas que elas meio que falam sobre mais ou menos a mesma coisa, que é comunicação, que é Jakochara Tomozaki-kun e Komi-san Can't Communicate. Nossa, Nossa, sim. meu Deus. Que são 2 obras que falam justamente sobre a dificuldade de se comunicar e de interagir com os outros. No caso de Jakochara Tomozaki-kun, ele desistiu, ele não tem ânimo nenhum. E uma amiga que ele faz desafia ele a conhecer o jogo da vida e se empenhar um pouco mais no seu dia a dia. E é bem divertido. Tem uns fanservices, mas assim, eu entendi os fanservices, porque realmente pro público, comissão também tem, pro público que essa obra está sendo feita, é um público que vai entrar em contato com isso através daquela obra, que vai se identificar, que vai ter as suas necessidades supridas através daquilo. Eu entendi, curti muito os 2 animes. Eu acho que traz essa perspectiva de pessoas que têm dificuldade de comunicação. Eu acho que a gente se identifica até certo ponto nisso. Apesar de sermos comunicadores, eu acho até que, justamente por termos dificuldade, nos tornamos comunicadores. Claro, pra trabalhar isso, Pra trabalhar né? isso, Puta pra merda, aprender, assim. a gente é até tão ruim nisso que a gente se dedicou tanto pra ficar bom nisso, que a gente trabalha com isso durante, né, a nossa vida agora. É ter um apêndice. Isso aqui faz a relação lá fora ser melhor. Assim, beleza, como que eu vou comunicar num vídeo bem se eu não consigo trocar ideia com meu coleguinha do que eu tô sentindo? Assim, então, entender as dificuldades nesse processo de trabalho faz com que a gente queira se relacionar melhor enquanto indivíduo mesmo, no dia a dia. Então, eu acho que essas obras também são obras bem legais, principalmente se você tem algum tipo de dificuldade de comunicação. E o Comissão, uma coisa que ele também deixa, tipo, um quentinho no coração pelo acolhimento que a Komi recebe do resto dos amigos. Então, assim, eles entendem, né, o fato de que ela tem algum tipo de dificuldade e abraçam essa dificuldade e conseguem moldar, de certa forma, a realidade para que o mundo seja um lugar mais acolhedor para ela também. Isso faz com que você também se sinta acolhido, né? Então, assim, é um anime muito de quentinho no coração mesmo. Coach do bem. Basicamente, coach assim. Do bem. Coach Realmente, do bem. Tomozaki-kun é bem coach do bem. Mas, Tatiana, agora traz um outro aí pra gente do conforto. A Mo tinha falado, né, que os animes não precisavam, né, ser perfeitos. E eu também acho que os animes não precisam ser complexos. Então, assim, a gente trouxe animes que, assim, tem histórias até bem simples. E o que eu vou indicar aqui, que é Super Cub, é um anime sobre meninas andando de Vespa, né? De lambreta, assim. Ah, maravilhoso. E é muito legal porque, assim, a menina ela não é de um clube, né? De lambreta, nem nada do gênero. Ela mora numa cidade montanhosa, então a bicicleta dela não tava aguentando o tranco. E aí ela para numa loja, assim, que tava vendendo umas tranqueiras e tinha uma moto lá reformada que tava mais em conta, assim. E ela decide comprar essa motinho, né? Então, quando ela compra a motinho, é muito engraçado que, assim, o anime, ele tá todo num tom meio que de cinza. Quando ela sobe na moto e bota a mão no guidão, o anime fica totalmente colorido. E, assim, eu saí, terminei de ver o anime com vontade de andar numa Super Cub. E, assim, me fez pensar sobre a minha relação com direção, porque eu tinha medo de direção, eu tinha meio que um trauma ligado à direção. Então, assim, até gravei também um chá da Tati falando sobre essa questão dessa liberdade que as meninas encontram, ainda mais meninas, né? No Japão, andando de moto, que é uma coisa que, geralmente, moto tem um estigma um pouco mais masculino, né? Então, assim, essas meninas andando de moto, assim, me deu muita vontade de, tipo, ir pra algum lugar, andar de moto, sentir o vento no meu cabelo e foi muito gostosinho de acompanhar. Se tu não quiser pilotar, eu te levo pra passear. Ah, então tá bom. Tira a carta assim. Born to be wild. Na BR. De lambreta. É de lambreta. Na rua vazia do parque. 30 por hora. A moto. Vamos, precisa acontecer. Eu levo o ventilador assim na frente. Obviamente eu não vou deixar passar aqui a oportunidade de recomendar alguma coisa e não enfiar Evangelion no meio. Você deve estar se perguntando, nossa, mas como resgatar
a humanidade de alguém a partir de Evangelion. Tipo, meu Deus do céu, só destruição, crianças traumatizadas, caos. Mas eu acho que é justamente desse lugar que a gente consegue resgatar alguma coisa, ou pelo menos foi de onde eu resgatei. E o que me fez gostar tanto dessa obra foi, acho que, retornar o olhar para as crianças, com todo esse carinho que a gente estava falando aqui sobre o processo, sabe? Foi olhar pro Shinji, olhar pra Asuka, olhar para aquelas crianças, para aqueles processos todos e não ter raiva. E ao mesmo tempo que você não tinha raiva deles, porque eu só tinha raiva deles pela identificação das minhas próprias falhas, dos meus próprios defeitos. Então acho que foi uma maneira de olhar para elas com um pouco mais de carinho, entender que elas têm processo, que todo mundo ali tá passando por dificuldades absurdas e que são só perspectivas, assim. Às vezes eu me sinto mal comigo, provavelmente você na sua casa também deve se sentir, todo mundo aqui em algum momento se sentiu, mas é só uma perspectiva, sabe? Você não é todo tempo aquela coisa horrorosa, sabe? Naquele momento talvez você realmente esteja, mas você não é só aquilo, né? Todo mundo que te vê vai ter uma perspectiva de você, seja positiva, seja, enfim, de aspectos seus que você nem percebeu, e eu pude entender isso a partir de Evangelion. Então, não tive só fé na humanidade, né, no outro, mas também na minha própria, da capacidade de empatia com o outro e de entender o que se passa aqui dentro, o que se passa com o outro, e de ser um pouco mais gentil com ao redor. E se comunicar, né? Coisa que eles não sabem fazer muito bem por conta dos traumas, mas por aqui dá pra fazer. E eu acho que Evangelion especificamente é meio que sobre isso, né? Sobre realmente restaurar a fé na humanidade, porque é o novo Gênesis. É porque a humanidade, ela é corrompida, destruída, né? Tem todo esse debate mesmo. E eu achei interessante que você comentou sobre revisitar isso, porque a gente às vezes revisita nossas obras favoritas durante a vida e perceber isso de como eu via esses personagens antes, como eu via eles da segunda vez que eu assisti, como eu os vejo agora, também diz muito sobre o nosso desenvolvimento, nosso crescimento, né? Total. Então eu vou chorar no primeiro vídeo dessa vírgula. Tipo, é sobre renascimento mesmo. Tipo, e acho que me pego pensando nesse lugar, assim. Pô, a gente faz isso há quanto tempo junto? E sentar aqui e falar dessas coisas e resgatar, assim, acho que nunca houve de um lugar tão sincero. Trazer aqui as coisas que tanto significaram e revisitar elas junto com vocês aqui, comentar, me parte de um lugar muito... Olha eu trazendo lágrimas, que nem usa esse negócio. Corta isso aí, o que é isso? Eu sendo tia. Isso que você disse sobre Evangelion, sobre você ter um olhar mais gentil, né, em relação às crianças, me lembra muito a forma como eu lido, às vezes, com os meus problemas. Então, assim, quando a cabeça tá cheia de coisa e você só tá naquele lado negativo, eu faço um exercício de sentar e imaginar uma pequena tatolinha do meu lado e pensar, você diria isso pra essa pequena tatolinha? Uhum. Sabe? Você teria coragem de dizer isso pra pequena tatolinha? Então, é de você, tipo, realmente voltar no tempo e curar e se permitir errar também e tentar ao máximo ser gentil com você, porque e é o que você fez, por exemplo, com os personagens de Evangelion, né? Porque eu vejo que não tem ninguém melhor do que você mesmo pra te acolher. E você ter esse olhar pra resgatar você lá atrás e conseguir com a sua maturidade, com toda a sua experiência de hoje, falar, meu, tá tudo bem, isso aí que aconteceu contigo, você não, já passou. Você tá aqui, ó, firme e forte. Às vezes não tão firme, mas tá aí, ó. Estamos sabe? aí. Então acho que não tem como. A partir da figura da criança, tipo, por isso tem tanta criança foda nos animes, que elas realmente inspiram. Não é só dar porradinha e poderzinho irado. Acho que tá muito além dessa... Vendo antes dela dar o poderzinho, sabe? Tem que prestar atenção no processo dela. Sim, de superação, desenvolvimento, de autoconhecimento, de descoberta, de apoio, né? De familiares, de amigos. Onde procurar esse apoio, né? Então acho isso muito legal. Que a gente refletiu bastante. Foi gostoso demais. Tem uma lista aí, ó, grandona pro pessoal ficar de coração. Porra, eu fui pensando aqui, eu ia falar, nem vou falar nada do Sunny, mas não, tá ótimo. Esse papo já foi muito deep, assim, no quem somos nós? Quem é você que está assistindo? Aproveita e comenta aí, dizendo quem é você, o que você achou desse vídeo aqui. Outros animes, né, que dão quentinho no seu coração. Exato. O que faz você se aquecer pra aí, gente. Não? Tati, muito obrigado por você ter vindo aqui mais uma vez. Esteja sempre convidado para vir aqui na nossa casinha. Sim, acompanhe, por favor, o trabalho da Tati lá no Anime Crazes, no Otaminas e no Chá da Tati. Maravilhosa. Nas redes sociais também. E é isso, obrigada, gente. Até o próximo. Tchau. Tchau.